Mais uma vez, bem-vindo, pastor Cruvinel. Tudo bem? Tudo bem, Kátia, um prazer grande estar com você aqui. Obrigada. E alegre, né? Você sabe que eu tenho uma aluna, que ela é a aluna mais idosa, que eu tenho 80 anos, que linda. É fruto do seu programa. É católica, estuda teologia comigo, a Aparecida, Deus abençoe. Um beijo pra você, viu, Aparecida? Tá bonitinho. Um beijo aqui de toda a comunidade evangélica. Legal. Bom estar contigo aqui. Hoje até trouxe umas coisas diferentes pra você, que você vai gostar. Aí você me conta. Aqui do meu lado esquerdo, mais uma vez, para Guimarães. Muito bem-vindo. Um prazer tê-lo aqui, viu? Sempre. Kátia, muito obrigado. Quero agradecer. E aí, eu tenho uma mensagem da nossa comunidade para você. Que bom, qual é? Eu tenho recebido muitos e-mails de agradecimento, dizendo que a oportunidade que você tem dado para a comunidade, através das minhas participações, de trazer a mensagem, de falar sobre a família, de falar sobre a Umbanda, tem feito você, assim, uma personalidade lá, porque você realmente, esse programa, a emissora, a Rede Gazeta, através da TV Mulheres, tem ajudado muito. Mas na verdade a gente quer unir as religiões, não separá-las. Nosso intuito é esse. E também hoje o Padre Lúcio, muito bem-vindo mais uma vez, viu, Padre? Obrigado pelo convite novamente, uma alegria estar aqui com vocês, toda nossa, participando aqui desse programa mais uma vez. Obrigada. Bom, fizemos um resumo cá entre nós por um tema polêmico, santos. E por que polêmico? Algumas religiões aceitam, outras não aceitam. Outras religiões têm alguns você apontou pra mim, né? Você não aceita. Não, umas aceitam, você apontou. Mas aceitam, outras não aceitam. E outras têm alguns santos com outros nomes nas suas religiões. Vamos resumir. Outras foram obrigadas a aceitar. Também, olha lá, vamos ver. Para se tornar um santo católico, é preciso passar pelo processo de canonização. O bispo, da região onde viveu o candidato a santo, reúne informações que comprovem a santidade, como relatos de milagres. Se as informações forem comprovadas pelo mais alto escalão do clero do Vaticano, o nome do candidato é inscrito no cânon, uma espécie de lista dos santos reconhecidos. Mas tem uma lista que, apesar de não ser oficial, é muito conhecida do povo. Alguns santos carregam a fama de milagreiros e tem até uma área de atuação específica. Os campeões em realizar milagres são São Judas Tadeu. É frequentemente confundido com Judas Traidor, mas ele é o santo das causas perdidas e tem fama de infalível. Santa Rita de Cássia. Foi obrigada a casar, mas quando ficou viúva, foi para um convento. Ela atende causas perdidas e impossíveis. Santo Expedito. Ex-combatente do Império Romano, converteu-se de uma hora para outra e se tornou o santo das causas urgentes. E hoje, dia 13 de junho, é dia de Santo Antônio. Apesar de não haver nada na vida do santo que justifique, Santo Antônio tem fama de casamenteiro aqui no Brasil. A tradição manda deixar sua imagem de cabeça para baixo, até que se consiga o marido. Mas a criatividade das solteiras tem colocado Santo Antônio em apuros. Há quem coloque a imagem no congelador, no copo d'água. E quem só tira o santo da posição invertida depois da cerimônia religiosa, quando não há chance de mais nada dar errado. Será que quem faz isso com o santo está exercitando a fé católica? Ou já se tornou um puro ato de desespero? Vou te falar uma coisa. Enquanto a gente assistia já a nossa matéria, o assunto já fervia por aqui. Primeiro, pra gente entender direitinho. Quando eu chamei a matéria, você falou das religiões que não aceitam os santos e apontou pra mim. Mas pros crentes, a idolatria a imagens não pode. Idolatria é uma coisa, ser santo é outra. Não, mas eu tô dizendo assim, você ter uma imagem em casa, e você idolatrar aquela imagem, você achar que aquela imagem vai fazer coisas por você, como foi com o Santo Antônio colocar de ponta cabeça no copo d'água, né? Você falou, tá dentro, isso está dentro do decálogo, né? O decálogo são os 10 mandamentos e um deles é: não farás para ti imagem de semelhança alguma, nem acima do céu, nem debaixo da terra, Êxodo 20. Mas na verdade, a palavra santo, o entendimento bíblico cristão tradicional dos evangélicos,
A palavra santo vem de dois vocábulos, um hebraico e o outro grego. No hebraico é kadosh, no grego é hagios. E ser santo, na verdade, o cristão salvo, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro é considerado como santo. A questão é, nós não acreditamos na intercessão dos santos, porque isso confronta um texto da Bíblia, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz: há um só mediador, isso dentro do cristianismo, há um só mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo. E então você acha que, pelo que você entende e aceita na sua religião, a gente não tem que pedir nada para santo, quando São Judas Tadeu, que é o santo das causas perdidas. Peço para Deus e pronto. E mesmo porque algumas coisas que apareceram aí não tem nem origem, está aqui o padre para dizer, nem origem no catolicismo e nem na Umbanda. Tem origem, tem esse negócio de colocar de ponta cabeça é coisa de paulista, né? De cabeça para baixo, ou colocar a faca na bananeira. A origem disso, inclusive tem um livro chamado Deuses da Umbanda, esse livro é muito interessante e que fala... Depende pra quem, né? Sim, é um livro de... Pra nossa comunidade ele não é nada interessante. Você já leu? Já li, já. Mas ele não é nada interessante. A questão histórica. Não, porque ele distorce tudo. A pessoa que escreveu lá não conhece nada de Umbanda, nada de Candomblé. Neuza, né? O nome da autora. Não conhece nada de Mas uma questão histórica, mas não vou falar nem da Umbanda. Estou falando da questão de onde surgiu essa questão de colocar faca na bananeira, virar. Não tem nada a ver com catolicismo, nem com religiões afros. Tem a ver com uma visão, uma crença popular de bruxaria europeia. Então, quando os europeus vieram para o Brasil e a Igreja Católica se espalhou, não tinha sacerdote suficiente para cuidar de todo mundo nas fazendas. E a bruxaria europeia tomou conta, se elas pelo menos esse negócio do Santo Antônio aí tem pelo menos 3 vertentes de por que ele é considerado casamenteiro. Uma delas é que uma moça que jogou pela janela, bateu na cabeça de um caixeiro viajante, mas é tudo crendice. Biblicamente, jogou isso está, imagem do santo. Isso está errado, no conceito bíblico. Agora. E nem estou perseguindo a Umbanda, eu estou lhe dizendo aqui, tá? Só citei o livro. Então, eu só estou colocando a informação correta também. E por que você acha que o livro ele fala de coisas que não existem são reais, existem muitas literaturas que trazem uma visão da Umbanda, mas ela traz uma visão superficial, daquela pesquisa que foi feita em 1, 2, 3 terreiros, mas não traz a visão da história, às vezes, de terreiros tradicionais, como nós temos o terreiro, por exemplo, uma tenda de Umbanda da irmã Eliane, que é comandada pelo pai João Maria. Tem 60 anos de história. É outra história. Entendeu? Então, se você pega uma casa dessa, você resgata a história, a trajetória de gerações. Você pega uma casa de 5 anos. Aí você vai pegar uma casa de uma pessoa que ela foi formada num curso de 2 meses, que a pessoa é apressada, ela se apressou no tempo, ela se acendeu por si própria na sua religiosidade, ela não consegue explicar nem a própria prática dela, porque ela tem o copiísmo na sua prática, então aí acaba toda a distorção e o desmerecimento dos valores daquilo que é a construção da própria história. A Umbanda é uma religião nova. Eu estava conversando com o Vinel ali fora, dizendo para ele, a Umbanda é uma religião que tem pouco mais de 150 anos de formação. Ela tem uma origem de 100 e poucos anos, que é uma passagem do Caboclo da Sete Cruzilhada, que deu um impulso por toda a história de vida dele, né? Então, a partir desse momento então a Umbanda, ela está se revelando para si mesmo, os seus sacerdotes estão num processo de lapidação e de semeadura para uma próxima geração vier com uma pergunta só para eu entender, pai Guimarães, existe então, o senhor indica uma publicação que nós, como estudiosos de religiões, pudéssemos estudar? Por exemplo, eu citei esse livro, eu nem gosto dessa autora que eu citei. Nós temos literatura. Mas essa parte que eu citei é uma parte europeia. Nós temos principalmente 3 escritores hoje na Umbanda, que eles trazem no seu conteúdo, que é o pai Ronaldo Linares, é um homem que tem na sua vida uma história de dedicação à Umbanda. Nós temos o Rubens Saraceni, que apesar de ele também ser um escritor romancista, mas ele é um sacerdote que ele traz uma construção religiosa, um resgate. Nós temos sim, você veja, eu tenho divergências teológicas com alguns deles, mas nós temos o Alexandre Comino, que ele traz um conteúdo importante, entendeu? E nós temos outros escritores que fazem parte da construção da nossa Umbanda, sabe, num sentido estudo, resgate,
exatamente, a realidade. Agora, é diferente de você pegar literaturas que foram feitas por determinadas pessoas que foram buscar a parte folclórica e a parte desvirtuada. Essa citação que eu falei nem tem nada a ver com a Umbanda especificamente, mas com a história da bruxaria na Europa. Sim, sim. E tem vários autores que falam sobre isso. Umbanda, né? Bom, volta e a gente continua, porque aí quero saber do Padre Lúcio que para a Igreja Católica significam os santos, e aí quero saber do Cruvinel a história de terem chutado a santa, lembra? Ah, sim. Aí eu já volto, aí você já me fala. Voltando ao nosso fórum religioso, queria saber do Padre Lúcio se de fato para a Igreja Católica os santos têm uma importância muito grande, ou se os santos na verdade são uma forma de você fazer com que os fiéis se unam, muitas vezes, na sua fé, em torno de algo importante. Olha, em primeiro lugar, né, eu acho que nós devemos entender o que é necessariamente esse ser santo, né? Foi falado no início, né, da matéria, o processo de canonização, tudo isso. Isso é uma coisa, né? É o reconhecimento oficial da Igreja, e aquele canonizado é elevado à glória dos altares. Tá, pronto, ponto. Mas isso não é exatamente a santidade, o ser santo, no caso. Por quê? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E sabemos, Deus é santo. Então, chamados a ser santos, todos nós somos. Todos nós somos. É ser de santos, como o vosso Pai que está no céu é santo. Esse é o mandado de Jesus. Então, nós temos que ser. Agora, ser santo é fazer milagre? Não necessariamente. Ser santo é assumir na sua vida a radicalidade do Evangelho, entender o amor de Deus, e praticar, né? E ensinar a praticar. É a conversão, né, Padre? Sim, é uma adesão ao Evangelho, a conversão ao Evangelho, a viver, fazer verdadeiramente valer a vontade de Deus, né, sobre a criatura, sobre a criação, sobre o ser humano. Isso é ser santo. É saber sair de si mesmo, então, todos nós em serviço ser do santos, outro. Como você disse, né? Devemos ser santos, porque somos imagem e semelhança de Deus. A Bíblia coloca. E Deus é santo. A Bíblia, porque no meu entendimento, cada um da mesa aqui tem uma concepção semântica do que é santo, do que é ser santo. E o que você acha que é ser santo? Do ponto de vista bíblico, daquilo que o texto sagrado me mostra, ser santo exatamente é você ter um encontro com o Senhor Jesus, e aí você é chamado santo e também se tornar dia a dia. Paulo, inclusive, ele faz uma citação interessante, que em determinado momento ele diz: nós somos santos e nós estamos nos santificando. Romanos capítulo 12, 1 e 2. Eu não me santifico para ser salvo, para encontrar com Deus. Eu me santifico porque eu já sou salvo, porque eu encontrei Jesus, e a minha vida modificou. A palavra arrependimento vem do grego metanoia, que é a mudança radical de pensamento. A primeira mensagem de Jesus é essa. A primeira mensagem: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, nessa conotação de ser santo, é o que a Bíblia revela. Existe algumas questões aqui que são interessantes, porque hoje é dia de Santo Antônio, né? Segundo diz a tradição, a Bíblia não aceita ou não demonstra essa questão que o padre falou, que foi citada ali, que é a canonização, elevar alguém ao patamar de ser venerado. Mas nós evangélicos não aceitamos. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele prestarás culto. E aí as pessoas que conseguem fazer a diferença, né, do entendimento do santo, palavra, né? Do uso da imagem e do culto. Então há um desentendimento no ramo evangélico, do ramo católico, para isso, né? E até porque a Umbanda tem uma visão diferente, né? A palavra critica o uso da imagem, a idolatria, né? Mas uma imagem de um santo católico não tem um valor de um Deus grego, um Deus romano, um Deus qualquer, de forma alguma. E nós também sabemos, né, quando se fala de intercessão de santos, né, o santo por si, a pessoa, não falando imagem, a pessoa que seja representada por esta ou aquela imagem, né? Eu estou falando, a pessoa em si, nós sabemos, não faz milagre, porque não é Deus. Mas a intercessão nós consideramos válida porque nós, como estamos salvos, como o pastor disse, então estamos salvos porque fizemos a experiência com Cristo ressuscitado. Acreditamos, aqueles que estão no céu estão próximos de Deus. E o que eles também estão fazendo? Também estão orando por nós. É como se eles orassem. Se chegar com um amigo, o pastor Guimarães, por exemplo, pastor Guimarães, você faz um favorzinho para mim, você está mais perto da Kátia, pede para ela me passar aquele
helicóptero. É só mais ou menos só uma colocação para diminuindo o sentido da coisa, é isso. É basicamente, né? É basicamente só isso. uma colocação rápida. O quê? Biblicamente, pega o texto de Lucas 16, Lucas 16, 19, ou 19, que fala sobre o rico que foi condenado e o mendigo no seio de Abraão. Alguns colocam como uma parábola e outros teólogos dizem que não. No texto, ele intercede e não consegue resolver nada. A Bíblia mostra, em Timóteo 2,5, que o único intermediário é Jesus. Então, no cristianismo evangélico, não é aceito. Se o Claudinei estivesse aqui, o Claudinei da Wicca, diria que esta é uma visão pagã, oriunda das religiões de mistério antigo. Mas aí deixa eu lhe perguntar uma coisa, perguntar para vocês. Muitas vezes as pessoas não precisam acreditar em algo. Por exemplo, um santo, vendo, quer dizer, eu peço para Santo Antônio, porque eu estou vendo a imagem de Santo Antônio. E isso faz com que a minha fé se fortaleça, quer dizer, não que a imagem vai fazer isso, mas olhando para ela, a minha fé passa a ser maior. Esse é o sentido do uso que nós fazemos da imagem. Assim como estamos longe de casa, quem é casado vai olhar a foto de sua esposa, de seus filhos, de seus pais, quem está distante. Esse é, para nós, o sentido da imagem. Mas a fé diz que é o fim e fundamento daquilo que não se vê. Está longe de se você vê, não é mais fé. Não é ídolo, porque não é Deus. É Deus, nós sabemos disso. Não, de forma alguma. A visão das religiões de matriz africana, se você pegar a Umbanda ou o Candomblé, tem os orixás. Tem os orixás. As pessoas colocam, as pessoas intolerantes, as pessoas ignorantes colocam o orixá como um deus e uma coisa do demônio, entendeu? É coisa demoníaca. E na verdade o orixá nada mais é do que uma energia divina que nós encontramos ela junto da natureza, os elementos da natureza, e que é a manifestação de Deus, né? A manifestação de Deus. Então quando nós nos reverenciamos a um orixá, esse orixá, para nós, ele é o principal interlocutor com o Criador. Mais ou menos como acontece com a Igreja Católica. Entendeu? Então você veja, então a Umbanda ela enxerga nos elementos da natureza, na cachoeira, na folha, na pedra, na árvore, no vento, né? Nos elementos da natureza, a sua ligação com Deus, até porque nós fazemos parte dessa natureza, dessa criação, né? Não desrespeitando a Bíblia, mas um argumento que eu sempre uso para fazer um enfrentamento a essa intolerância, essa perseguição, essa má ideia que dá dos nossos orixás e da natureza, porque é assim que é, eu falo, olha, vamos respeitar as visões. Se você prefere se abraçar uma Bíblia, pôr a Bíblia embaixo do braço, ler a Bíblia, que é uma escrita feita pelo homem por intuição de Deus, sem inspiração de Deus, mas é uma escrita do homem e podemos colocar ela sobre questionamento se não teve uma interferência pessoal. Entendimento de cada um. Se alguém quer falar uma frase para você uma mesma frase para mim, eu posso interpretar de exatamente. Agora eu pergunto para você, podemos interpretar de uma ou outra forma? A natureza é ou não é criação de Deus? Então, se eu me abraço a uma árvore e acredito que aquela árvore vai me ligar a Deus, qual é a interpretação errada que existe nisso? Não, se a sua fé diz isso, se a pedra, se eu sentar numa pedra e acreditar que ali é o meu templo, né, e que eu vou ali me ligar e me conectar à energia maior do Criador, como é que pode essa visão nossa de se ligar à natureza ser vista como uma ligação ao demônio? Deixa eu fazer uma colocação, Guimarães, com todo o respeito e amizade que lhe tenho. É bom, primeiro, que você usar intolerante ou ignorante, no meu entendimento, é desrespeitoso. Não com o senhor. Não, porque creio... o senhor é um homem inteligente, um homem que respeita. Eu digo nesse sentido, eu digo no sentido das pessoas que perseguem a nossa comunidade. Aquela pessoa que ela usa a Bíblia não só como um instrumento de leitura, mas como de agressão também, porque eu já conheço sacerdote que levou a Bíblia na cabeça. Um bandista que levou a Bíblia. Você tem. Agora, deixa eu só fazer uma colocação. Do ponto de vista do cristianismo, inclusive ele tem o direito de discordar de mim, eu também discordar dele. Isso não quer dizer que eu seja ignorante, não é? Ou ele seja ignorante. Ele pode ler, ele lê um texto em africano ou em urubá e eu leio o texto em grego. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, desculpa lhe interromper, mas já interrompendo. Quando ele disse ignorante, pelo menos que eu entendi, foi péssima, né? Não, essa colocação já ouvi em outros lugares. Agora veja só, por que eu estou lhe dizendo isso? Porque existe
existem dentro de todas as religiões pessoas que têm um bom senso, como você tem, como o Pai Guimarães tem, como o Padre Lúcio tem, outras pessoas que participam aqui, e outras que são extremistas. Quando eu lhe perguntei, lhe falei, vamos falar sobre aquela pessoa que chutou a santa. Eu posso ter uma religião completamente diferente das de vocês três, mas eu tenho por obrigação respeitar. Então, essa pessoa que fez isso, por obrigação. Só respondendo rápido e chego nessa pessoa. Tá. No contexto bíblico, você não precisa de um ponto de fé. Contexto bíblico, nossa, que é uma forma de acreditar, que está escrito na Bíblia. Para nós, a Bíblia, embora tenha sido escrita por homens, num período de 1546 anos, cerca de 16 séculos, cerca de 40 autores, tirando os apócrifos, né? Que é uma questão romana que foi colocada no Concílio de Trento em 1546. Para nós ela é a palavra de Deus. E ela diz, como Guimarães colocou, exatamente isso, que haveria um momento que as pessoas amariam mais a criatura do que ao Criador. Então, dentro da nossa fé, eu respeito a fé de qualquer pessoa. Se a pessoa quiser ser panteísta, animista, problema dela. Se ela quiser ser cristã, ela tem que se adequar à palavra, à Bíblia. Agora, com relação a esse senhor, bispo, né? Foi bispo? Foi. Um bispo de uma determinada denominação, ele fez em nome dele, imaculou a igreja dele. Ele está errado. Qualquer pessoa que invadir um centro de umbanda, casa de umbanda, terreiro de candomblé, uma sinagoga, uma mesquita, ele é um criminoso. Ele invadir para vilipendiar, vituperar. A Bíblia não nos ensina a tomar. Por exemplo, se a pessoa quiser, está aqui a minha imagem, que eu não a quero mais, e eu gostaria que o senhor se desfizesse dela, é uma outra coisa. Agora, o Evangelho nunca ensinou você debochar da religião alheia. Pelo contrário. Porque nós temos uma mensagem no nosso entendimento muito mais poderosa, que é que Jesus Cristo salva, cura, liberta e vai levar o povo dele para o céu. Então essa pessoa, aí eu entendo. Até porque Jesus, quando esteve na Terra, Jesus, quando esteve na Terra, ele não pregou religião. Ele pegou amor ao próximo, ele deu exemplo de amor ao próximo. Tem os mandamentos que não falam de religião. Pregou conversão, mudança de vida. Quem criou a religião é o homem. A religião é necessária para o homem. Uma visão minha pessoal, e que eu ensino aonde eu vou, que a religião ela é secundária. Porque de nada adianta a pessoa estar dentro de uma religião se antes ele não for religioso. E para ser religioso, em primeiro lugar, você tem que respeitar a família, você tem que respeitar o próximo, você tem que respeitar a forma de cada um ser. Os mandamentos básicos. Então, quer dizer, Tiago diz sobre religião, que religião verdadeira é você cuidar dos pobres e das viúvas. Agora, a palavra religião, segundo Agostinho, é ligar o homem novamente a Deus. Hoje nós vemos práticas, que é o caso do tema de hoje, que eu acredito que nenhum dos três debatedores e a senhora que está dirigindo o debate, talvez, eu quando era mais novo, sabe como é que é? Eu gostava muito de festa joanina. Eu quando era mais novo, não era cristão, eu entrava nesse negócio de colocar o papelzinho na água, mas isso não tem fundamentação nem católica, é crendice. Mas isso é crendice popular, isso não é religião, e isso com o tempo as pessoas vão linkando a algumas religiões, né? Então, volta aqui, a gente já conversa, rapidinho, estou de volta. Olha, vamos continuar nosso fórum religioso sobre os santos e a importância deles para muita gente, mas antes vamos falar sobre saúde, porque isso aqui é imprescindível na nossa vida. Não tenha dúvida. E aí, como é que tá a sua memória? Não lembra nem do capítulo da novela de ontem? O maridão chega estressado em casa. Ninguém merece, né? A meninada não rende nada na escola. Passa a mão no telefone. Muda essa história. Liga para a Top Term agora, começa a fazer o uso do ômega 3 e faça parte de milhares de clientes que só fazem elogios depois que começaram a tomar o ômega 3. Menina, uma semana depois você tem uma disposição que parece que trocaram sua pilha. Exato. Então, olha, você vai ter disposição, energia, vitalidade, literalmente vontade de curtir a vida. Acaba até o mau humor, porque você dorme melhor, consequentemente você acorda melhor ainda. Sabe por que o ômega 3 faz isso na sua saúde? Porque ele é um poderoso anti-inflamatório 100% natural. Aí você pergunta, mas o que tem isso a ver? Tem muito a ver, porque ele previne aquela formação de placa de gordura nas artérias, que é uma inflamação. Com isso, o nosso cérebro fica mais oxigenado. Além disso, você está reduzindo o risco do infarto e do derrame. Já sei, não está curtindo a vida porque dói aqui, dói ali, por causa da artrite e artrose? Se tivesse fazendo uso do ômega 3,
ó, estaria saindo aí para dançar, passear, trabalhar de uma forma muito mais tranquila. Então, o que é que você está esperando? A informação do seu médico você tem. Fonte segura você tem a Top Term, que é uma empresa que há quase 20 anos só te oferece o melhor. É a promoção? Vou rapidinho para ela. Corre pro telefone, compra 6 frascos, ganha o porta-cápsulas e só começa a pagar o mês que vem. Então, como eu falei que toda família deve usar, segundo kit, 50% de desconto, leva a lancheira térmica. Se for aposentado, pensionista, tiver 60 anos ou mais, compra para a família inteira que você tem mais desconto. E o frete também é de graça. Liga, usa e depois conta pra gente o resultado e se arrependa de não ter ligado antes. Mas pra não se arrepender de novo, já liga hoje. Liga agora. Porque logo essa promoção acaba, eu tô te avisando, você vai ficar na mão. 55918000 ou 0800 770 7900. Se ômega 3 é Top Term é saúde, a gente tem que aproveitar. Acesse o site topterm.com.br. É isso mesmo. Obrigada. Voltando ao nosso fórum, quero saber o seguinte do Pai Guimarães. Alguns orixás, as pessoas dizem que têm ligações diretas com alguns santos. Isso é uma verdade ou não? Não, é uma analogia, né? É uma analogia, é por conta do secretismo. Porque, na verdade, lá já nos remotos tempos da senzala, quando da necessidade de preservar a sua crença, mas também conciliar a imposição católica que queria catequizar, que queria impor o seu conceito religioso ao negro e também ao índio. Então, quer dizer, foi feita uma analogia. Quando contaram a história de São Jorge, eu gosto de falar isso de São Jorge, porque o padre que me perdoa, mas é uma visão nossa. Quando contaram a história de São Jorge, então o negro lá associou, falou, olha, é bem similar ao nosso guerreiro, ao nosso Ogum, né? Porque em maior parte do Brasil, São Jorge é Ogum. Em algumas partes, São Jorge é sincretizado com outros santos católicos. Então, ele, quando punha a imagem de São Jorge lá, o negro fazia uma analogia e se ligava ao orixá Ogum, né? Mas essa ligação foi tão profunda e foi se estreitando tanto ao longo dos anos que hoje aqui em São Paulo você não vê o São Jorge sendo reverenciado nas igrejas católicas. Uma ou outra que preservou a sua tradição. E ele continua sendo santo católico, está no santoral. Mas não tão lembrado. Mas não tão, você já não vê mais. Sabe que ele tinha sido rebaixado, é sério, eu ouvi isso. Essa questão toda do São Jorge, ele se ligou tanto a religiões afros e teve uma ligação tão grande com a torcida do Corinthians que eu acho que ele foi rebaixado. Agora foi horrível. Essa conversa é só Isso é bullying. Olha, o senhor está fazendo bullying com a maior torcida. Não com a religião, mas com o futebol. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Aí o pai Jaú, que é um dos nossos decanos, entendeu? Ele ia lá na igreja, lá no São Jorge, ele ia lá rezar, ele ia fazer mas aí nem santo ajuda, né? Mas essa questão que o padre falou do padre, do santo, eu ouvi dizer mesmo que ele foi rebaixado? Não é isso, não é a questão de ser rebaixado. Houve uma reforma litúrgica no calendário litúrgico, entendeu? Porque é muito santo, muita festa, muitas celebrações de memória dos santos. Para se diminuir um pouco, então, o que a igreja resolveu fazer? Dar uma enxugada, né? E recordar aos cristãos o primeiro. Porque o senhor sabe que louvado então seja foi uma Deus, reforma litúrgica. E não que ele foi rebaixado. Louvado seja Deus, que a Bíblia diz que ao nome de Jesus todos joelhos no céu, na terra. Porque Jesus nunca será rebaixado e nem precisa de homens para definir se ele é Deus ou não. Rebaixado que foi expulso do céu só foi um e fez o problema que fez, Lúcifer. Ezequiel 28, Isaías 14. Tá bom demais, aliás, eu sou radical, viu? Eu sei, ele conhece. Por exemplo, a Bíblia, quando algumas versões da Bíblia, Almeida, de São Mateus, São Marcos, eu como lecionei grego, eu não digo São Mateus, isso é uma origem romana. Eu digo conforme está escrito, Evangelion Katai Ioannis, Evangelho segundo João. Agora, eu reconheço a santidade desses servos de Deus, não como intercessores. Só Jesus, só Jesus. Quero saber o seguinte, pastor. Quem quiser conhecer um pouco mais... Eu te trouxe um presentão eu vou querer ler. Olha, eu fiz um debate sobre homossexualidade e cristianismo e fui instado sobre alguns textos. Se você quiser aprender um pouquinho sobre isso, está lá no meu site. Olha lá, a gente pode baixar Teologia lá, né? Inclusiva,
existe compatibilidade entre homossexualidade e cristianismo, é de graça. Entra lá no pastorcruvinel.com e também quer aprender sobre religiões e seitas ou estudar teologia comigo, é só entrar no meu site. E também sobre interpretação da Bíblia, 2 livros, pastorcruvinel.com. E no meu Facebook é Pastor Cruvinel, Roberto Cruvinel, perfil 3 já. Chique. Já 3? Chique. Mas eu já pedi pra você me aceitar lá, você não me aceitou ainda, acho que é muito gente. No 3. Ah, eu não sei se é no 3. Eu vou ver se é o 3. Tem fanpage também. Tem fanpage? Chique. Ai, tá chique no último. E quem quiser assistir também. Eu sou pastor da Assembleia de Deus Ministério Pleroma, Avenida Tietê 42, Jardim Paineiras, Diadema. Tem tudo lá no nosso site. Tem tudo certinho. Estou ali com meu amigo Apolinário, né? Quero agradecer. Mandar um beijo para minha esposa, Deus namorado, te amo, bem. Obrigado por me suportar, viu? Tem dó de mim. Jesus Cristo ama Jesus Cristo ama você. Só Jesus, hein? Padre Lúcio diz que sua esposa é uma santa. É mesmo. Padre Lúcio, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, ouvir as suas missas, em qual paróquia? Sou pároco da paróquia de Santa Terezinha do Menino Jesus, em Embu-Guaçu. Uma paróquia bem central mesmo, Rua Arlindo Luz, 155. Agora, quem quiser conhecer um pouquinho mais, para Guimarães lá, do seu trabalho. Kátia, eu queria nesse momento aproveitar não para falar de mim. Por quê? Porque eu represento tanto a Umbanda e o Candomblé, né? É verdade. E eu tenho algumas comunidades que sempre merecem justiça de ser destacadas, sabe? Legal. Então a gente tem, por exemplo, aqui na capital de São Paulo, nós temos o Centro Cultural do Candomblé, que é administrado pelo pai Toninho de Xangô, e que é um ponto de referência que pode ser visitado e lá conhecer melhor o Candomblé. E como nós temos também o Ilê Alaquetu Axeirá, que é comandado hoje pela Iá Luizinha de Nanã, que é do saudoso Pai Pércio, que é uma casa tradicional. Onde fica? Isso fica lá em São Bernardo, lá em Batistini, no Batistini. Então, essas casas de Candomblé e de Umbanda, se você quiser endereço e tal, aí sim, você entra no site, né, www.temploestrelaguia.com.br. Lá tem todo o e lá você pode entrar em contato, pede o telefone de qualquer casa de Umbanda e Candomblé. Templo Estrela referência, né? Porque aí a gente ajuda a sociedade a separar o joio do trigo, né? Porque tem a mãe do poste e tem a mãe do orixá, né? Como todas as religiões, a gente não pode generalizar nada na vida e religião. E a nossa instituição está a serviço de todos. Obrigada, viu? Queria agradecer mais uma vez o Padre Lúcio, obrigada, espero que você volte mais vezes, viu, Padre? Grande prazer. Aguardamos o convite, vamos estar assim com bastante prazer. Agora me permite só, um pouco atrás, né, o Pai Guimarães estava falando uma coisa, né, que falando de religião, né, que não resolve, não adianta estar muito dentro da religião. Se a gente não pratica, falar para todos, nós temos que estar com a religião dentro de nós, em primeiro lugar, senão... Sim. Senão não funciona, se você, não adianta você estar na religião. Ela tem que estar dentro de você. Você tem que ser religioso e estar com ela dentro de nós, não é caso, né? Obrigada mais uma vez, Pai Guimarães. Tá bom. Passou por legal. Jesus é bom. Ai, meu Deus.